Mas pega a história... assiste filme de gente que foi muito relevante. Martin Luther King, Nelson Mandela, até Elvis Presley. Desde sempre eles sabiam. Eles não sabiam exatamente o que ia se tornar. Mas você vê que o Elvis, você pega o filme do Elvis, ele com 6 anos, 7 anos de idade, ele entrou numa igreja pentecostal, viu aquela igreja dos negão, né, do pessoal dos Estados Unidos pentecostal na época, cantando, fazendo aquela adoração mais que os brancos não faziam. E aí ele olha para aquilo e fala, é isso que eu quero. Então, ele levou para o lado mais mundano da coisa, que ele usou o rebolado, o próprio rock e tal, para satisfazer a própria carne, para satisfazer o próprio ego, mas o modelo que ele viu na infância foi dentro da igreja. Ali, ele podia ter escolhido. Não, eu quero essa presença de Deus também. Eu não quero só o modelo que eu estou vendo das pessoas dançando e cantando, eu quero também essa presença. Ele abriu mão da presença e pegou só o modelo. Então, desde a infância, a gente percebe que nasceu para algo. Ou você acha que o Cristiano Ronaldo não sabia aos 10 anos de idade que ia ser um jogador de futebol? Sim. Agora, por que o Cristiano Ronaldo, sabendo que ia ser um jogador de futebol, se tornou um jogador de futebol? Foram várias decisões dele. O destino Deus colocou ali. Agora, ele decidiu acordar às 5 horas da manhã e ir para o treino todo dia sem dinheiro. A dona Dolores, mãe dele, dá vários depoimentos de não tinha um euro para ele ir para lugar nenhum, ele pegava e ia andando. Agora, outra decisão falando do Cristiano Ronaldo. Outra decisão que não estava na mão dele. Dona Dolores, mãe dele, teve 4 filhos. Sabia disso? Ele é o 4. Sabe o que ela tentou fazer com ele? Abortar. Aí Deus não deixou. Pronto. Não teve. É por isso que meus estudos indicam que uma boa porcentagem da nossa vida é decidido somente por Deus e nada do que você faça altera o que ele decidiu. Como, por exemplo, a dona Dolores, vou tentar abortar. Deus, não vou deixar. E nasceu por quê? Porque eu tenho um plano para o teu filho que vai nascer. Mudar E gerações. outras coisas... Para mudar gerações. Para mudar gerações. E outras coisas têm a ver com a gente. Deus falou assim, isso aqui você decide. O que você casar com quem? Ter que trabalho? Acordar cedo ou não? E por aí vai. Então, no exemplo do Cristiano, a finalidade que era ser um jogador ia acontecer, mas se ele fosse o melhor do mundo ou um jogador mediano, ele que ia escolher. Eu costumo falar o seguinte, não tem como lutar contra o plano de Deus, né? Se Deus falou, você vai ser jogador de futebol, você vai ser cantor, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser um pregador, vai acontecer. Como você vai estar quando isso acontecer tem a ver com as suas atitudes e decisões do caminho. Então, você vai estar gordo ou vai estar magro? Vai estar com a mente evoluída ou vai estar com a mente desse tamaninho? Vai estar com dinheiro ou vai estar sem dinheiro? Vai estar com a família estruturada ou toda arrebentada? Vai estar com saúde ou vai estar tendo que tomar soro na veia toda hora porque não tem saúde para... Então, como você vai estar são as suas decisões e suas atitudes. Sansão cumpriu o destino que Deus escreveu para ele. Destruir os filisteus, livrar Israel da mão dos filisteus. Como ele estava quando isso aconteceu? Todo arrebentado, cego, acorrentado, de bobo da corte. Ou seja, o cara que era juiz em Israel, irmão. Chamado para ser um cara poderoso na nação dele. Mais forte. Morreu debaixo de humilhação, tirando a própria vida, mas cumpriu o seu propósito. Ou seja, o plano de Deus vai se cumprir. Como você vai estar vai depender das suas atitudes e decisões. Agora, só para a gente já entrar na matéria né, de hoje, do Brunecast, no nosso assunto do Brunecast de hoje, vai comentando aqui embaixo se até agora está fazendo sentido para você. Não deixa de compartilhar com um monte de gente o Brunecast de hoje. E se você não está inscrito no canal do Brunecast, se inscreva. Por favor, né? Gente. A gente já está daqui a pouco chegando a 400 mil inscritos nesse canal. Um canal recente, né, mas que muita gente já está se inscrevendo. Vale a pena você estar com a gente. Primeira coisa que vai determinar se você vai melhorar teu futuro ou não. O que você fez consigo mesmo. Não é o que os outros fizeram com você. Porque isso você não controla. Você controla o que as pessoas fazem contra você? Não. Mas você controla o que você faz com você mesmo. Nossa. Então, primeira coisa que determina se teu futuro vai melhorar ou não. O que você faz com você mesmo. O que eu faço comigo mesmo? Como eu me trato, como eu me cuido, como eu reajo às ofensas. Isso tem a ver comigo. As ofensas eu não controlo. Como eu reajo a elas, eu controlo. As dores da vida eu não controlo.
como eu reajo diante das dores da vida, eu controlo. Então, se você quer melhorar o futuro, você precisa ser um especialista em controlar aquilo que cabe a você e não se preocupar com aquilo que não lhe cabe. Então, por exemplo, se o sol vai nascer amanhã ou não, me compete? Não. Então, por isso que a gente dorme despreocupado com isso. Olha como é que é. Impressionante isso, né? Ninguém dorme preocupado se o sol vai nascer amanhã ou não. Meu Deus, será que amanhã vai dar algum rolo no sistema solar? E o sol... Só vai cair? A gente deveria agir assim como a gente age com o sol, a gente deveria agir nas nossas vidas. Esse problema eu não tenho controle, não vai tirar meu sono. Se eu não tenho controle, é um problema que Deus vai resolver e não eu. Eu só me preocupo, eu só foco naquilo que eu posso resolver. Ou seja, o que eu faço comigo mesmo é uma das maiores revelações e indicações de como será meu futuro. O que eu faço comigo mesmo. Eu me perdoo, porque Deus às vezes me perdoa e eu não me perdoo. Eu já passei por crise de não me perdoar de coisas assim, sabe? Quando eu paro para pensar, por exemplo, em alguns aspectos morais. Hoje eu fazendo o que eu faço, né? Porque além de ser um empreendedor, ser CEO do Instituto Destiny, a gente treina dezenas de milhares de pessoas presencialmente por ano. Eu falo com milhões de pessoas por semana, por mês, na internet. Tendo a responsabilidade que eu tenho hoje, não só empresarial, mas espiritual, o meu passado me incomoda muito. E às vezes foi difícil me perdoar, o meu passado moral. Eu fiz muita coisa que eu não podia ter feito. Mentir, coisas... conversas que eu não era para ter tido, coisas relacionadas à sexualidade que eu não era para ter me metido. Para que, sabe? Eu fico assim, por um tempo eu não quis me perdoar. Mas aí eu entendi que o perdão de Cristo é maior do que o meu moralismo. E que o importante é você se arrepender e não voltar para lá. Mas isso demorou. Ou seja, o que eu faço comigo mesmo é o que vai determinar se meu futuro vai ser melhor ou não. Se Deus me perdoar e eu não quiser me perdoar, eu estou maltratando a mim mesmo. Eu virei meu próprio algoz. Só que tem muita gente que está escutando a gente e tem dificuldade de se perdoar. Por algo que fez. Então, ou deixou de fazer. Eu devia ter ido atrás dele naquela época. Eu não devia ter deixado meu filho embora. Sabe, tem gente que não se perdoa pelo que fez e outros não se perdoam pelo que deixou de fazer. Mas como que a gente consegue lidar com coisas que a gente fez, erros que a gente cometeu e ter uma consequência eterna, assim, tipo... Por exemplo, na adolescência... Teve um filho... Tive um filho. Com um cara nada a ver, tá preso hoje. Então, são as consequências das escolhas, exatamente. A gente vai ter que conviver com as nossas consequências, com as nossas escolhas. Por exemplo, o adultério, que é uma coisa que mexe muito com o moralismo do ser humano, não precisa ser cristão, não precisa ser judeu, não precisa, não. Sim. Mexe com o moralismo do ser humano. É um dos assuntos mais delicados, machuca muita gente, parece que é o pior pecado de todos e tal. Mas você acha, pelo conhecimento bíblico que você tem, que Deus perdoa facilmente o adultério? Facilmente. É um pecado contra você mesmo, não é um pecado contra Deus. A iniquidade, que é o pecado contra Deus, é, por exemplo, a idolatria. Você está pecando contra Deus. Sim. Você está dizendo que o dinheiro é mais forte que Deus. Que o demônio tal é mais forte que Deus. É um pecado muito mais sério para Deus. O pecado, qualquer pecado sexual é um pecado contra o seu próprio corpo, o apóstolo Paulo fala. Você está machucando você mesmo, está arrebentando você mesmo. Sim. Então, beleza, Deus te perdoa rápido. Quem não vai te perdoar, provavelmente, é a família. Aí que tá, que as pessoas confundem. Mas será que Deus vai me perdoar? Claro que vai. Se não for um pecado contra o Espírito Santo, vai. O problema é que você vai ter que depois resolver com a família. A família vai te perdoar? Aí a família não é Deus, tua esposa não é Deus, teu esposo não é Deus, teus filhos não é Deus. Eles não vão agir como Deus, provavelmente. Eles não vão ser misericordiosos da mesma forma que Deus é. E se eles te perdoarem, Deus te perdoou e a família te perdoou, e você agora começa a ser uma pessoa mais consciente, provavelmente você começa a não se perdoar. Você fala, por que eu fiz isso? Para que eu fui manchar minha história? Para que isso? Então a gente passa por muitas crises difíceis de consciência. Né? Você que está me assistindo sabe exatamente o que eu estou falando. Se não foi com isso, é com algo que você pegou que não era seu, era com algo que você falou e fez a pessoa tirar a própria vida. É tanta culpa que o ser humano carrega que se ele não souber lidar consigo mesmo, ele não consegue melhorar o futuro. Então, o primeiro ponto para quem está anotando, o que você faz com você mesmo?
Isso é uma das coisas que vai determinar se teu futuro vai ser melhor ou não. Tá? E, Thiago, se perdoar não é esquecer, não é? Não. Como que a pessoa sabe que definitivamente ela se perdoou? É quando não dói mais. Eu costumo falar sobre cicatriz, né? Eu tenho algumas cicatrizes. Eu tenho uma cicatriz branquinha na mão aqui. Ó. Mas isso aqui um dia foi uma ferida. Sim. Se encostasse, ou se batesse um vento forte, ai, tá ardendo. Hoje em dia, aqui, ó, eu lembro o que aconteceu, tá aqui a marca, mas pode bater, que não dói. Isso é perdoar. Ou seja, tá aqui, eu sei que aconteceu, mas já não dói mais. Pronto, eu me perdoei. Quando dói, é porque a ferida está aberta, ou seja, o perdão ainda não está completo.